Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e estou aqui para mais uma aula de matemática. Nessa aula, o que nós vamos ver? Conhecer os tipos de gráficos, tá? E fazer exercícios sobre esse assunto. Vocês lembram na aula passada que eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre tipos de gráficos? Que tipos de gráficos vocês encontraram? Encontraram gráficos de pizza? Encontraram gráficos de colunas como esse aqui, que nós fizemos na aula passada? Vocês encontraram pictogramas em algum lugar? Isso é, gráficos que em vez de usar colunas ou barras usam desenhinhos? Eu encontrei um tipo de gráfico diferente que a gente não tinha falado, o gráfico de linhas. Será que vocês encontraram um gráfico assim? Será que vocês entenderam como que funciona um gráfico de linhas? Para que vocês entendam como funciona esse tipo de gráfico, que é um tipo diferente, a gente pode transformar esse gráfico aqui de colunas, que vocês já sabem como ele foi construído, em um gráfico de linhas. Eu vou mostrar para vocês fazendo o desenho aqui. Em um gráfico de linhas, também é importante ter a legenda. Aqui eu vou colocar as profissões que a gente encontrou na pesquisa que gerou aquele gráfico. Então, a gente tinha professor, a gente tinha médico, bombeiro, cientista, advogado, e a última era músico. Aqui a gente tem uma parte da legenda então. E aqui nós vamos colocar as quantidades, tá? Como a gente chegou até, o maior número ali era 12, eu vou colocar aqui 12. Aqui vou pôr 6. Aqui 3. Aqui 9. Para ficar dividido mais ou menos em espaços iguais, tá, gente? Como eu não tô com a régua aqui para fazer os espaços, eu fiz de um jeito diferente, mas ficou os espacinhos mais ou menos do mesmo tamanho. Se esse número fosse aumentar, podia ser maior para lá, tá? Então, como é que funciona o gráfico de linhas? O professor recebeu 12 votos. Então, aqui mais ou menos onde está a direção do professor, eu vou fazer uma marquinha no número 12. O médico era 5, então eu vou fazer uma marquinha mais ou menos aqui na altura do 5. O bombeiro, 3, então uma marquinha aqui na altura mais ou menos do 3. O cientista foi 6, então na altura do 6, maior que o 5 ali, cientista. O advogado era só 1, bem aqui embaixo. E o músico era 6 também, então veio na mesma altura aqui do 6. E daí o gráfico de linha faz assim, ó, vai ligando as marcas. O gráfico de linha, ele é ideal quando a gente está falando de coisas que mudam com o tempo. Por exemplo, se eu colocasse aqui, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa em relação aos meses, a nota de um aluno em relação aos meses. Então, eu poderia colocar aqui os meses que tem aula e colocar aqui as notas e fazer o gráfico de linhas. Para isso que serve o gráfico de linhas, tá? Vocês devem ter encontrado, tá?
Guardem os gráficos que vocês encontraram para quando vocês se reunirem de volta com os colegas e o professor, vocês possam mostrar o que vocês encontraram na pesquisa de vocês. Vamos continuar essa atividade. Tinha mais uma pergunta a ser feita sobre aquele gráfico, aqui no livro, nesta página. Página 81. O gráfico está na página 80 o item C está na página 81. Depois de coletar os dados, chegou a hora de fazer um texto coletivo com as informações reunidas. Ajude os alunos do terceiro ano a escrever o texto, completando os espaços que faltam. Então, nós vamos ter que observar o gráfico para poder completar esse texto. Fizemos uma pesquisa com os alunos Com que alunos que foi feita a pesquisa? Lembram que lá no começo dizia? O professor da turma do terceiro ano fez uma pesquisa sobre a profissão. Então, a pesquisa foi feita com os alunos do terceiro ano. Opa, desci demais. Opa. Terceiro ano. Fizemos uma pesquisa com os alunos do terceiro ano sobre o quê? Sobre as profissões. Então, vamos escrever corretamente a palavra profissões. Sobre isso que foi a pesquisa. Que eles gostariam de ter quando forem adultos. Foram entrevistadas quantas crianças? Lembrem que para a gente saber o número de crianças de entrevistados, a gente tem que somar os resultados, tá? A gente pode somar aqui na tabela, a gente pode somar aqui na lista, mas também a gente pode fazer contando as marquinhas do gráfico. Então, eu sei que aqui tem 12, depois 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Se vocês acham que eu contei errado, vocês podem conferir somando os números da tabela ou somando os números da lista. Mas o número é 34 crianças que foram entrevistadas. A profissão mais votada foi a de professor, que foi o que teve a coluna mais alta no nosso gráfico. Professor. E a menos votada, qual que foi? Advogado. Que só teve um voto aqui na nossa coluna. Teve apenas um voto. A segunda profissão mais votada, qual foi a segunda? A segunda coluna mais alta a gente pode olhar, que foi a de cientista. 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 E quantos votos recebeu cientista? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 7 votos. Então, aqui a gente completou, criou um texto com a conclusão da nossa pesquisa. Não sei se vocês lembram de umas aulas atrás que a gente viu que um dos passos importantes da pesquisa é a conclusão. E a conclusão pode ser apresentada assim, por meio de um texto. Tá? Vamos para um outro exercício? A dona Naná é confeiteira e faz tortas de diversos sabores para uma padaria. Para controlar a quantidade de tortas que entrega à padaria, ela usa um gráfico. Nele, cada desenho significa 10 tortas entregues. Vejam, a gente tem aqui um gráfico de desenhos. Olhem lá, tem desenho da torta de abacaxi, que é diferente da torta de morango. E mais, tem uma novidade aqui.
cada desenhinho representa 10 tortas. Porque se ela fosse desenhar, por exemplo, ali, torta de maçã, ela teria que desenhar 30 tortas. 30 tortas não ia caber no papel, imagine se fosse mais. Então ela disse assim, para facilitar, cada desenhinho representa 10 tortas. A torta de abacaxi tem 6 desenhinhos, a torta de morango 4, a torta de maçã 3, a de uva 4 e a de chocolate 5. Agora a gente vai montar uma tabela com os resultados que estão no gráfico, mas a gente não pode esquecer que cada desenhinho vale 10. Então olha que bacana aqui, ó. Os sabores, torta de abacaxi. Para a gente não errar, a gente coloca uma coluna onde está a soma. Então a torta de abacaxi tem 6 desenhinhos. Cada desenhinho vale 10, então é 10 mais 10 mais 10 mais 10, 6 vezes. Somando 6 vezes o número 10, a gente tem 60, tá? Vamos ver a torta de morango. Tem 4 desenhinhos, então o número 10 vai aparecer 4 vezes para a gente somar. Opa! Ó, 10 mais 10 mais 10 mais 10, 4 vezes, porque tem 4 desenhinhos. 10 mais 10 mais 10 mais 10 dá 40. A torta de maçã tem 3 desenhinhos, então é 10 mais 10 mais 10, que na outra coluna nós vamos escrever 30. A torta de uva aparece 4 vezes. Opa, falta um sinal de mais ali. E essa soma dá 40. E por último, a torta de chocolate, que tem 5 tortas, cada uma representa 10. E somando 10 5 vezes vai dar 50, tá? E qual foi o sabor de torta que Dona Naná mais fez? Olhando a nossa tabela, a gente vai ver que foi o primeiro aqui, que deu 60 tortas. Torta de abacaxi. Abacaxi. Tá? Então, nós fizemos a interpretação de um gráfico usando uma tabela. Agora nós vamos falar de recursos tecnológicos. Vocês devem adorar, eu adoro. Tudo que a gente consegue fazer no celular, no computador. E vocês sabiam que a gente consegue fazer gráficos, tabelas, listas, tudo usando o computador? Na verdade, tem programas específicos para você montar uma tabela, você coloca os seus dados e do mesmo jeito que no nosso RA, você aperta um botãozinho e o gráfico já fica pronto. Você não precisa fazer que nem eu, que tive que desenhar tudo aqui na tela, não. Esses programas conseguem montar os gráficos que vocês quiserem. Pode ser um gráfico de pizza, pode ser um gráfico de colunas, para facilitar o trabalho, principalmente com quem trabalha com uma quantidade grande de informações. Então vamos ver aqui no Conversa Vai, Conversa Vem, na página 82. Tem umas informações sobre isso. Você sabia que podemos usar o computador para fazer gráficos? Os programas utilizados para isso se chamam planilhas eletrônicas, tá? Então quando alguém falar em planilha eletrônica, agora você já sabe. A partir de agora você pode aprender a usar. Então eu vou dar uma dica. Se o seu pai ou sua mãe, um adulto que está na sua casa,
tiver acesso a uma planilha eletrônica, que tal conversar com ele e pedir para mostrar para você? Você vai poder ver como que funciona. Eu vou explicar um pouco aqui, mas se você tiver a chance de ver na sua casa, vai ser muito legal. Primeiro, a gente organiza os dados na planilha na forma de uma tabela. Ó, vejam ali na tela do computador que está aqui no livro, que a gente tem uma tabela que tem profissões, como a que a gente falou, ó, professor, médico, bombeiro, cientista, exatamente os dados da pesquisa que a gente usou na página anterior, tá? E na segunda coluna tem quantidade de alunos, e daí estão ali os números. Vejam que em cima da palavra profissão tem a letra A, e em cima da quantidade de alunos tem a letra B. É assim que uma planilha eletrônica acha a informação da coluna. Ela chama cada coluna com uma letra. E as linhas onde estão escritos professor, médico, bombeiro e assim por diante, elas estão numeradas. Podem ver do lado esquerdo que tem um número do lado de cada linha. É assim que o computador sabe o endereço de uma informação na tabela, tá? Em seguida, a gente seleciona os dados da planilha e a gente clica num botão que se chama Inserir Gráfico. Então, você pode escolher só a parte da tabela que você quer as informações. E daí você escolhe o tipo de gráfico. Aí, quando você aperta o botão Inserir Gráfico, ele vai mostrar uma lista de gráficos que você pode escolher se é de pizza, se é de linha, como a gente fez aqui, se é de coluna, se é de barra. Aí você escolhe o tipo de gráfico e rapidamente o computador gera o gráfico para você. Por exemplo, para apresentar os dados da tabela que está aqui, foi escolhido aqui o gráfico de colunas. Então, olhem que bacana, esse gráfico tem exatamente as mesmas informações da tabela lá de cima. É para isso que serve uma planilha eletrônica. Agora, imagine quantas utilidades uma planilha eletrônica tem para pessoas que trabalham com uma quantidade muito grande de informações, tá? Então, nós vimos o que a gente tinha que conhecer e agora vocês vão ter uma tarefa para fazer, que é a página seguinte do livro. Ó, vocês vão ter um gráfico que foi feito numa planilha eletrônica, tá? Que em vez de se escolher o gráfico de colunas, escolher o gráfico de pizza. Então, a tarefa de vocês é verem esse gráfico e encontrar as informações, tá bom? Façam essa atividade e na próxima aula nós vamos conversar sobre ela. Então, esse exercício está na página 83 do livro e é a tarefa para vocês. Obrigada pela atenção, pessoal, e a gente se vê na próxima aula. Um beijão!